Canonizado. E não sei se vocês estão sabendo, porque é muito recente. Esse domingo foi beatificado a primeira família inteira na história. Sim. Era uma família de poloneses que abrigou nazistas. Olha. E eles Sim. foram todos assassinados, inclusive bebê e tal. Exato, o primeiro bebê dentro da barriga da mãe. E foi a família inteira beatificada. Qual a diferença entre beatificar e santificar? Não é muita. É que o beato tem um culto só regional. Sei. E o santo, quando a igreja declara santo, é um modelo para toda a igreja. Tem um culto universal. Pronto. Entendi. É só isso. Olha só. Aí já estava velhinho já, né? Já estava no fim. Já. Mas Que ano deve ser isso? isso padre? deve ser talvez 2003, algo assim. O senhor tá com cara de bravo lá, hein? Não tá? Ó, Tá. sobrancelha aqui. Aí o senhor já ajudava exorcismo lá? Não, em Roma? Aí era seminarista e acompanhava o Padre Gabriel nos exorcismos em Roma. O Padre Gabriel à morte, exorcista lá em Roma, eu acompanhei ele desde o início do seminário, aqueles 7 anos de seminário, sempre acompanhando ele. E depois mais 3 anos como padre. Mas qual era o teu trabalho? Era dar Era suporte? assistente. Eu basicamente, ele tinha uma equipe com vários leigos, que tem a turma que abre a porta às pessoas que estão chegando, que dá uma... como aqui, né? Sim, Que acomoda, bebe uma água, e depois entram uns para a sala dos exorcismos, uns de cada vez, e tem alguns assistentes que seguram, né? Tem casos bem pesados. O primeiro que o senhor foi, Sim. o senhor teve medo? Fala a verdade. Fala a verdade. verdade. Como seminarista novinho assim, ó. Sim, não sim, com a sim. cabeça de hoje, com a cabeça vai lá, desse vamos lá, o seminarista primeiro. aí. Primeira... Então, O senhor lembra do primeiro? Lembro mal do primeiro. Mas Ou o primeiro que te impressionou, né? Sim. Basicamente, eu não me lembro de ter medo, lembro-me de ficar impressionado com a força, no fundo, das coisas de Deus. Né? O que é que a gente vê ali? Que no fundo o demónio é bem mais fraco do que se faz passar, não é? Ele tenta passar uma imagem de poder e de... Ele tenta, sim. Ele diz que não sai, ele diz muita coisa, muda né? a voz. Muda a voz, é difícil segurar nos casos mais graves, né? A gente tem uma espécie de uma cama dessas de médico, uma maca, né? E depois para os outros mais leves é um cadeirão, né? Com os braços, assim. Mas pronto, mas o Padre Gabriel à morte rezava sempre, como eu digo, até com um grande espírito de humor durante o exorcismo. E não gastava muito tempo com conversa. O que é que a gente vê? Quando a gente invoca Deus, e isto vale para sempre, não é? Quando a gente invoca Deus com fé, ou seja, quando a gente reza com o coração, Deus torna-se presente. E quando Deus se torna presente, isso incomoda o demónio. Pronto, e por isso, ao longo dos exorcismos, o demónio depois chega a momentos em que começa-se cansando e começa dizendo, já chega, cala-te, né? Começa quase que pedindo misericórdia, né? E o padre continua, e à medida que as pessoas vão voltando, a presença é cada vez mais fraca, até que já não reage mais e ele já dá a alta. O exorcismo pode acontecer em uma sessão só ou pode precisar de mais de uma, Normalmente precisa mais que uma. Por quê? Não sei, né? É um facto. Porque é mais de um demônio, não tem nada a ver? Porque seria interessante, padre, a questão, por exemplo, possessão, contaminação. Existe uma diferença, né? Sim, há muitas distinções. Aliás, então, na Bíblia fala em possessão, certo? Fala em exorcismo. Aquele que joga para os porcos, Jesus joga para os porcos, não é? Sim. Do legião. Certo. Nos exorcismos de Jesus, no fundo, exorcizava definitivamente, né? O demónio saía e não voltava mais. Entendi. Né? Mas também há lá a cena de que fala de que se não tem cuidado, né? Volta com 7 piores. 7 piores. Então, hoje, na experiência prática dos exorcistas, no fundo, para a pessoa chegar à libertação completa, que é o que se quer, no fundo é preciso ajudar a pessoa. Normalmente as pessoas que recorrem ao exorcista são pessoas boas, que acreditam em Deus e que normalmente são vítimas de uma bruxaria, mas são pessoas que não estão rezando e que não estão, no fundo, frequentando os sacramentos, não comunga, não confessa. Então deixam brechas na armadura, né? Na prática a gente diz, não vive na graça de Deus, vive em pecado mortal. Né? Então, são boa gente e que em algum momento foram vítimas de um malefício, de uma bruxaria. Invejas no trabalho, problemas na família, problemas com vizinhos, são os casos mais típicos que eu tenho.
e então essas pessoas começam experimentando problemas, então acabam no exorcista. Normalmente vão no médico primeiro, no psicólogo, e nada resolve, andam em curandeiros, né? Gastam um montão de dinheiro e ao fim de uns anos sempre tentam o exorcista. E o padre reza, fala com eles e muitas vezes manifesta-se a presença ali do demónio. Então, e depois é preciso começar uma caminhada de ajudar a pessoa a voltar à vida cristã. Esse é que é o grande segredo. Não adianta só expulsar. Não. As pessoas, não volta, né? As pessoas querem que o padre reze muito e pensam que elas não têm que fazer nada. Não é preciso rezar muito, é preciso ajudá-las as pessoas a mudar muito. Se as pessoas mudarem muito, quase sem oração o problema se resolve, né? Então eu tenho um trabalho muito de acompanhamento espiritual. Recebo as pessoas uma vez por mês e então vejo como é que está, se confessou, se está rezando, etc. E vejo como é que estão a evoluir os ataques. Normalmente o que acontece é que com a oração, a vida cristã e os exorcismos, as pessoas são atacadas menos vezes, com menos frequência pelo demónio e com menos intensidade. Elas cada vez controlam melhor a situação. Uma pessoa que, por exemplo, quando chega lá é atacada 3 vezes por dia, o demónio vem, faz ela perder os sentidos, ela incorpora entidades, então todo esse drama, vai no hospital, né? Com os exorcismos, passado 2 ou 3 sessões, já em vez de 3 vezes por dia, já são, não sei, 3 vezes por semana, né? Já vê uma grande evolução. Normalmente nos primeiros exorcismos melhora rápido, mas depois vai melhorando cada vez mais lento e depende muito da sinceridade da conversão da pessoa. Se a pessoa de facto se arrepende e deixa Deus entrar na sua vida a sério, então o problema resolve-se rápido. Como eu dizia, a presença de Deus é o que mais afasta o demónio. Agora, o senhor fala...